Há noites em que a sua mente não para. Você repassa tudo o que pode dar errado, o sono não chega, e embora você saiba que deveria confiar, embora repita para si mesmo que Deus tem o controle, a ansiedade não te solta. Você carrega peso demais e, no fundo, sabe disso. Preocupações que não te pertencem, medos sobre um futuro que você não pode controlar. E a cada dia, tudo pesa mais porque você insiste em resolver tudo sozinho. Nos próximos minutos, você vai descobrir como soltar de verdade o fardo que te esgota. Vai entender por que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando não parece. E vai experimentar uma paz que não depende de que tudo esteja resolvido, mas de quem caminha com você. Antes de começar, quero te convidar a fazer algo. Vá aos comentários e escreva esta declaração. Hoje eu escolho descansar em Deus. É um ato de fé, uma decisão de que você não vai mais viver como escravo da preocupação. Faça isso agora, antes de continuar. Que seja o primeiro passo de tudo o que Deus quer fazer em você por meio desta mensagem. Comecemos. Número 1. Viva o hoje. Deus já está no seu amanhã. Dissemos que hoje você descobrirá como soltar a ansiedade. E tudo começa aqui, em entender onde você realmente vive. Porque às vezes seu corpo está sentado à mesa, ouvindo vozes, olhando pratos, mas sua mente já foi embora. Foi para a reunião de segunda-feira, para o pagamento que vence, para a conversa difícil, para o "e se der errado". Já aconteceu com você? Você está ali, mas não está. Seu corpo presente, sua alma ausente. E sem perceber, a ansiedade rouba o único dia que Deus te deu para viver. Hoje. A ansiedade tem uma armadilha silenciosa. Ela te convence de que se preocupar é o mesmo que se preparar. Mas não é verdade. A preocupação não te torna mais responsável, te torna mais cansado. Faz você sofrer antecipadamente por cenários que provavelmente nunca acontecerão. E mesmo que algo difícil chegue, chegarão também as forças que Deus dá para aquele dia. Porque Deus não te projetou para carregar 2 dias em um. Ele não te projetou para levar o peso de hoje e também o peso de amanhã. Por isso, as palavras de Jesus não são frias nem indiferentes. São libertadoras. Quando ele diz, em Mateus 6,34, não se angustiem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Ele não está negando que existam problemas. Jesus não diz, não haverá lutas. Ele diz, coloque cada luta no seu dia. Como um pai que segura o seu rosto com ternura e diz, filho, filha, hoje é suficiente. Hoje eu te sustento. Amanhã também, mas não misture os pesos. Você olha para o seu amanhã como uma floresta escura. O que haverá lá adiante, e se eu me perder, e se algo me machucar? Mas Deus não está parado com você, tremendo na entrada da floresta. Deus é o guia que já caminhou pelo caminho. Ele já foi adiante. Ele já viu o que você não vê. Ele já removeu o que você não poderia remover. E por isso, Deuteronômio 31:8 soa como um sussurro firme no meio do ruído. Vai adiante de você, estará com você, não te deixará nem te abandonará. Enquanto você se preocupa com o amanhã, Deus já está lá, preparando o caminho. Então, aqui vai uma pergunta que aterrissa a sua alma. Simples, mas poderosa. Posso fazer algo hoje? Se a resposta for sim, faça com paz. Um pequeno passo, uma ligação, uma lista, uma decisão concreta. Isso é planejar com sabedoria. Mas se a resposta for não, então o que você está fazendo não é planejamento, é ansiedade. E quando perceber isso, não se castigue. Não diga, sou fraco, falta-me fé. Não. Apenas reconheça a armadilha e volte ao descanso. Deus não está te repreendendo. Ele está te convidando. Se hoje a ansiedade bater à sua porta, então fale com a sua própria alma como Davi fazia. Diga, alma minha, volte para casa. Você não precisa correr para o futuro para estar segura. A sua segurança não está em controlar, está em confiar. Se hoje sua mente acelerar, então faça uma oração de entrega, curta e real.
Senhor, isso me supera, eu não consigo carregar, coloco em tuas mãos, faz tu o que eu não posso fazer. Se hoje você sente que Deus está demorando, então lembre-se, o tempo dele não é um castigo, é uma obra. Às vezes, Deus não prepara apenas a resposta, Ele prepara você. Ele te fortalece, te purifica, te protege de coisas que hoje você não entende. E se a sua resistência diz, mas eu tenho razões reais para me preocupar, eu te entendo. Suas preocupações são reais. Ninguém aqui está minimizando a sua carga, mas existe uma diferença entre ser responsável e viver escravizado pelo medo. Responsabilidade é fazer o que te cabe hoje. Escravidão é carregar o que ainda não te cabe. E Deus está te dizendo, relaxe, não porque tudo seja fácil, mas porque eu estou com você. Confie, não porque você já veja resultados, mas porque eu já estou agindo. Então, volte ao presente. Veja este dia como um presente envolto em graça. Respire, solte os ombros e repita esta verdade até que ela desça da sua mente para o seu coração. Deus já está no seu amanhã. Você não vai primeiro, Ele vai adiante. E quando o amanhã chegar, não chegará sozinho. Chegará com Deus com você. Mas quando a ansiedade volta em forma de pensamentos repetitivos, o que você faz exatamente naquele momento? Como você responde quando sua mente começa a correr novamente em direção ao amanhã? Existe uma técnica poderosa que vem diretamente da palavra, e é isso que veremos na próxima parte. Número 2. Fale com a sua alma, não a escute. Agora você já entendeu algo fundamental. Você não precisa viver no amanhã. Mas sejamos honestos. Mesmo entendendo isso, a ansiedade nem sempre pede permissão. Às vezes, ela chega de madrugada, quando tudo está em silêncio, e de repente o seu coração acelera. Você abre os olhos e a mente começa a disparar perguntas como flechas. E se isso acontecer? E se der errado? E se eu não conseguir? E se eu perder? E se eu ficar sozinho? E nesse momento a sua alma começa a falar com você. E quase sempre a sua alma fala com medo. Aqui está uma verdade que vai te fortalecer. Existe uma diferença enorme entre escutar a sua alma e falar com ela. Quando você apenas a escuta, a sua alma te prega preocupação. Ela repete o pior, mostra cenários escuros, faz você sentir que tudo depende de você. Mas quando você fala com a sua alma, você muda o clima interior. Você assume o leme. Você decide qual voz vai comandar a sua mente. E isso não é psicologia barata. Isso é Bíblia viva. Davi fazia isso. Ele não fingia estar bem, não negava a dor, mas não se deixava arrastar pelo monólogo interno. Veja o que diz o Salmo 62:5, como se fosse uma ordem suave, porém firme. Ó minha alma, descansa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Perceba algo, Davi não está perguntando à sua alma como ela se sente. Ele está falando com ela, está dando direção. É como se ele olhasse para dentro e dissesse, eu te vejo, ansiedade, eu te sinto, mas você não vai governar. E é isso que você precisa aprender hoje. Não deixe a sua alma falar com você, fale você com ela, porque se você não fizer isso, a sua mente se transforma em um quarto cheio de vozes sem controle, e você acaba vivendo como vítima de pensamentos automáticos. Mas a verdade é que, embora os pensamentos surjam sozinhos, você pode decidir o que fazer com eles. Você pode interrompê-los, você pode redirecioná-los. No começo é difícil, sim, porque você treinou a sua mente por anos a correr para o medo. Mas, assim como a preocupação se tornou um hábito, a confiança também pode se tornar um hábito, não perfeito, mas real, progressivo, curador. Vou te ensinar isso como uma técnica espiritual, prática, para usar no momento exato do ataque. Primeiro, reconheça o que está acontecendo sem se culpar. A minha alma está falando comigo em ansiedade. Não diga, sou um mau cristão. Não diga, Deus deve estar bravo comigo. Não,
Deus conhece a sua fragilidade melhor do que você mesmo. Reconhecer não é se render, é despertar. Segundo, interrompa o monólogo interno. Não o alimente, não negocie com o medo, corte-o. Às vezes basta dizer, pare. E sim, se você estiver sozinho, diga em voz alta. Porque quando você fala, a sua fé se ativa e a sua mente se organiza. Terceiro, declare a verdade. Aqui é onde o Salmo 60 e 2:5 se torna a sua espada. Ó minha alma, descansa somente em Deus. Você não está dizendo isso porque sente, está dizendo para voltar ao descanso. E se a sua alma responder, mas eu não consigo, então você responde com a segunda parte, porque dele vem a minha esperança. Não do meu controle, não da minha força, não dos meus planos perfeitos, dele. E aqui você pode acrescentar o eco de Davi no Salmo 42, quando ele diz, por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Isso é diálogo interior bíblico. Isso é discipular a sua mente. Quarto, repita até que a paz governe, porque a ansiedade se alimenta de repetição. E a verdade também. A mentira enfraquece quando a luz volta, vez após vez. Há pensamentos que não vão embora com uma única oração, mas se quebram com perseverança, com paciência, com esse tipo de fé que não grita, mas permanece. E quinto, feche com gratidão, ainda que seja pequena. Obrigado, Senhor, porque não estou sozinho. Obrigado porque Tu vais adiante. Obrigado porque mesmo quando eu tremo, Tu não tremes. A gratidão é como selar a porta para que o medo não volte a entrar com a mesma força. E quero te dar uma metáfora simples, para que você se lembre quando esses pensamentos voltarem a te visitar. A sua alma é como um cachorro ansioso que late para tudo. Late para o barulho, late para a escuridão, late para o desconhecido. O que faz um bom dono? Não o ignora até que ele perca o controle. Também não o castiga com ódio. Ele o acalma com voz firme e o redireciona. Diz, calma, eu estou aqui, está tudo bem. Você é o dono, não o cachorro. A sua alma não foi chamada para te comandar, foi chamada para aprender a descansar. E o descanso dela não está em que tudo se resolva agora. O descanso dela está em Deus. Se hoje você diz, mas os meus pensamentos são automáticos, eu te entendo. No início, parece que eles surgem sem permissão, mas o que estou te ensinando não é impedir que eles apareçam, é não transformá-los em casa, é não se sentar para conversar com o medo como se ele fosse o seu conselheiro. É escolher, vez após vez, que a voz de Deus seja mais alta do que a voz da sua ansiedade. E isso é exatamente o que significa confiar. Não é sentir zero medo, mas decidir quem dirige o seu interior. Falar com a sua alma é poderoso, mas existe um lugar onde descarregamos ainda mais profundamente, onde o peso cai dos seus ombros e cai nas mãos certas, a oração. E a maioria não sabe usá-la no meio da ansiedade. Por isso, na próxima parte, vamos aprender como orar para entregar de verdade e voltar ao descanso de Deus. Número 3. A oração que alivia a alma. Falar com a sua alma te fortalece, porque te ensina a não obedecer a todo pensamento que aparece. Mas existe um lugar ainda mais profundo, mais seguro, mais curador, um lugar onde você não fala apenas consigo mesmo, mas fala com o seu Pai. E é aí que muitas pessoas se cansam, porque oram como se estivessem repetindo um discurso, como se a oração fosse apenas um ato religioso que você deveria fazer, mas que não te transforma por dentro. E hoje Deus quer corrigir isso com ternura. A oração não é para informar a Deus o que está acontecendo. Ele já sabe. A oração é para que você solte o que está carregando. É como uma criança que chega chorando ao pai. O pai já viu o que aconteceu, já sabe o que houve, já entende o problema. Mas a criança precisa dizer, precisa ser abraçada, precisa que alguém mais forte receba a sua bagunça.
E quando a criança fala, o problema talvez não desapareça naquele instante, mas algo muda. A criança se acalma porque já não está sozinha. Assim é a oração quando é real. Não é um monólogo para o teto, é um refúgio aberto, é um coração derramado, é um abraço invisível que devolve o fôlego. Por isso, a Bíblia não apenas diz ore. Ela ensina como orar para que a ansiedade saia do peito e não fique ali fazendo ninho. Em Filipenses 4, 6 e 7, há uma chave muito clara. Não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações. Olhe para essa promessa com calma. Ela não diz que a oração elimina automaticamente todos os problemas. Diz que a paz de Deus guardará o seu coração, como um sentinela. Como um soldado que se coloca à porta da sua mente e não deixa que o medo te destrua por dentro. E aqui vem algo que muitos ignoram, com ações de graças. Porque a gratidão não é um enfeite bonito. A gratidão abre a porta para a paz. A gratidão lembra a sua alma de que Deus já foi fiel antes, que já te sustentou, que já te levantou, que já te acompanhou em estações escuras. Quando você agradece, não está negando o que dói, está reconhecendo que a dor não é a única coisa que existe. E isso, em meio à ansiedade, é remédio espiritual. Agora, quero te dar uma imagem para entender por que a oração alivia. Pense em uma panela de pressão. Se o fogo continua e o vapor não tem por onde sair, mais cedo ou mais tarde, ela explode. E é isso que acontece com muitas pessoas. Continuam sorrindo por fora, trabalhando, cumprindo tarefas, respondendo mensagens, mas por dentro estão prestes a explodir. A oração é a válvula. Nem sempre resolve o problema imediatamente, mas libera a pressão. Te salva de explodir. Te permite continuar respirando enquanto Deus age no seu tempo perfeito. E para que isso seja realmente prático, deixo um método simples, de 3 passos, que você pode usar hoje mesmo quando a ansiedade chegar. Primeiro, derramar, sem filtro, sem tentar soar espiritual. Diga a Deus exatamente o que você pensa, o que teme, o que pesa. Há um versículo que te dá total permissão para isso. Salmo 62:8 diz: derramem diante dele o coração. Derramar não é controlar, derramar é soltar. E se as palavras tremerem, tudo bem. Se você chorar, tudo bem. Se só conseguir dizer Senhor dói, também está tudo bem. Deus não avalia a sua eloquência, Ele recebe o seu coração. Segundo, agradecer, mesmo que seja algo pequeno. Obrigado porque estou vivo. Obrigado porque hoje tenho uma oportunidade. Obrigado porque tu não me deixaste. Obrigado porque mesmo quando eu não entendo, tu entendes. Esse passo parece simples, mas quebra o pânico, porque o pânico faz você sentir que tudo é ameaça, tudo é perda, tudo é escuridão. A gratidão acende uma luz, não uma luz falsa, uma luz real. Deus continua sendo bom, mesmo quando a vida não parece. Terceiro, soltar. E aqui não se trata de dizer, já não me importa, mas de dizer, já não carrego eu. Solte com uma frase curta que você possa repetir. Pai, isso é teu. Senhor, deixo em tuas mãos. Eu faço a minha parte hoje e confio o resto ao teu cuidado. Soltar é renunciar ao controle que está te adoecendo. É passar do eu tenho que resolver para o Deus já está agindo, posso descansar. E quando você faz isso com sinceridade, mesmo que o problema continue lá fora, por dentro começa a governar outra coisa, descanso. Se alguém te disser, já orei e nada mudou, quero te abraçar com a verdade. Às vezes, a oração... Olhe para Jesus no Getsêmani. Ele não fingiu estar bem. Ele não orou como se não doesse. A sua angústia foi real. O seu clamor foi real. E ainda assim, ele se rendeu com confiança. Isso significa que a sua honestidade não ofende a Deus. Ela o agrada.
porque um coração sincero é um coração que se aproxima, e se aproximar, mesmo tremendo, já é fé. A oração alivia. Mas existem cargas que parecem tão pesadas que não sabemos como soltá-las. Batalhas que sentimos que precisamos enfrentar sozinhos. E isso muda na próxima parte, porque quando você entende quem luta por você, o coração descansa de verdade. Número 4. Solte a batalha. Deus luta por você. A oração alivia sim, mas há cargas que não se soltam apenas dizendo palavras bonitas. Existem lutas que se tornaram parte da sua identidade. Batalhas que você vem travando há tanto tempo que já não sabe como descansar. E por isso, hoje Deus fala com você como um capitão que chega ao campo de batalha e assume o comando. Já chega. Você não precisa continuar sozinho. Porque há batalhas que você está lutando que nunca foram suas. E o mais doloroso é que você tem lutado com o corpo cansado, a mente sobrecarregada, a alma tremendo, como se tudo dependesse de você. Imagine essa cena. Um soldado exausto, com poeira no rosto, feridas na alma, lutando dia após dia sem descanso. Ele está de pé, mas por dentro está quebrado. E de repente, ouve-se o som de um exército que chega. Não um pequeno, um poderoso. E o general se aproxima e diz: descanse, agora eu luto. Esse soldado não precisa que expliquem a estratégia. Tudo o que ele faz é desabar de alívio. Isso, exatamente isso, é o que Deus quer fazer com você. Não com vergonha, com amor protetor, com autoridade santa, com essa paz que te cobre como um teto firme em meio à tempestade. Porque há um versículo que soa como uma ordem de liberdade. Êxodo 14:14 diz: o Senhor lutará por vocês, apenas fiquem tranquilos. E eu sei o que a sua mente responde na hora. Como assim ficar tranquilo? Se eu ficar parado, tudo desmorona. Se eu não fizer algo, ninguém fará. Eu entendo. Essa é a voz do controle. Essa é a voz do medo disfarçado de responsabilidade. Mas ouça isso com calma. Ficar tranquilo não é indiferença, não é preguiça, não é negar a realidade. Ficar tranquilo é rendição inteligente. É reconhecer a linha entre o que cabe a você e o que cabe a Deus. Olhe para Israel diante do Mar Vermelho. Não há saída. O inimigo atrás, o mar à frente, o coração na garganta. E Deus não diz: corram mais rápido, nem inventem uma solução. Ele diz que fiquem tranquilos, e ele abre o mar. Você percebe o padrão? Quando já não há força humana suficiente, Deus revela o seu poder. Mas muitas vezes você não vê o mar se abrir porque continua correndo em círculos, como se a salvação dependesse do seu esforço. E hoje Deus te diz: relaxe, confie, deixe comigo o que só eu posso fazer. Aqui está a diferença que vai te salvar por dentro. Responsabilidade é fazer a sua parte com obediência. Controle obsessivo é querer fazer a parte de Deus por medo. Responsabilidade é dar o passo que você pode dar hoje. Controle obsessivo é carregar nas costas a resposta completa, o resultado final, o futuro inteiro. Responsabilidade te dá paz. Controle obsessivo rouba o seu sono. Responsabilidade te torna fiel. Controle obsessivo te torna escravo. E Deus não te chamou para ser escravo da ansiedade. Ele te chamou para ser filho em descanso. Por isso, a Bíblia não te convida a entregar um pouquinho da sua ansiedade. Ela te convida a entregar tudo. 1 de Pedro 5:7 diz, sem espaço para negociação: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Toda. Não apenas a fácil, não apenas a que não te dá vergonha, não apenas a que você acha que Deus entenderia. Toda. A ansiedade pela sua saúde, pelas suas finanças, pela sua família, pelo seu futuro. A ansiedade que te faz pensar: e se acontecer o pior? A ansiedade que te faz se sentir defeituoso quando vê outros tranquilos. A ansiedade que te faz acreditar que Deus está demorando. Tudo isso, lance sobre ele.
E aqui vem o ponto que o seu coração precisa ouvir. Quando você solta o controle, você não perde, você ganha. Ganha paz, ganha clareza, ganha espaço interior para respirar. E, acima de tudo, ganha o lugar onde Deus pode agir sem que você o bloqueie com o seu desespero. Porque há coisas que Deus faz quando você finalmente para de apertar. Quando as suas mãos deixam de estar fechadas. Quando a sua alma para de lutar contra o tempo perfeito de Deus. Você não foi criado para carregar tudo. Você foi criado para caminhar com Deus, para obedecer no pequeno e confiar no grande, para fazer a sua parte e deixar o resto nas mãos do Pai. E sim, a sua parte existe. Há decisões que te cabem, há ações que você precisa tomar, mas não te cabe carregar o resultado como se você fosse Deus. Isso te destrói. E Deus te ama demais para deixar você continuar assim. Então, eu te convido a um ato simples, mas poderoso. Identifique uma batalha, apenas uma, aquela que mais tem te drenado, aquela que te faz sentir que não consegue respirar, e diga a Deus com honestidade: Pai, essa batalha eu tenho lutado sozinho e já não consigo. Fiz o que pude, agora eu solto, luta tu por mim. E quando a sua mente disser, mas e se nada acontecer? Você responde com a verdade: Deus cuida de mim. Quando a sua mente disser, eu preciso resolver agora, você responde, o Senhor lutará por mim. E você fica tranquilo. Não porque não se importe, mas porque confia. Eu sei que você lutou, eu sei que você se esforçou, eu sei que você ficou acordado pensando, planejando, antecipando. E exatamente por isso você precisa ouvir isto. Você não precisa continuar sozinho. Existe um Deus que não chega atrasado. Existe um Pai que vai adiante. Existe um capitão que assume o comando. E quando ele assume o comando, a sua alma aprende algo novo: descansar sem culpa. Você soltou a batalha. Agora a pergunta é: como viver cada dia sem voltar a carregar o que você já entregou? Existe uma verdade que te ancora. E essa verdade vem na próxima parte. Número 5. Misericórdias novas a cada manhã. Você soltou a batalha e por um momento sentiu alívio, mas então chega a vida real, não é? Você acorda no dia seguinte e a mente tenta fazer o mesmo de sempre, voltar a carregar, voltar a antecipar, voltar a controlar. E é aí que você precisa de uma verdade que te sustente quando o coração quiser correr novamente para o futuro. E essa verdade é como um amanhecer depois de uma noite de tempestade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23 não é apenas um versículo bonito, é um jeito de viver. Imagine essa cena: o céu ainda está cinza, a terra está molhada, o ar cheira a limpo e o sol começa a nascer. Tudo parece diferente, não porque a noite nunca existiu, mas porque a luz voltou. Assim é a misericórdia de Deus a cada manhã. Às vezes você vem de uma semana difícil, de uma queda, de uma ansiedade que te desgastou, de um eu não aguentei mais. E ainda assim, amanhece. E esse amanhecer é uma declaração silenciosa do céu. Deus continua sendo bom. Deus continua com você. Deus não se cansou. A fidelidade dele não se gastou ontem à noite. A compaixão dele não expirou por causa da sua fraqueza. Porque aqui está o segredo que a ansiedade não quer que você se lembre. Você não está usando a graça de ontem, nem gastando a de amanhã. Hoje tem a sua própria provisão. Hoje tem a sua própria força. Hoje tem o seu próprio pão do céu. A ansiedade, por outro lado, tenta fazer você comer pão velho, pão duro, pão de uma semana atrás. Faz você viver de experiências passadas, de feridas antigas, de fracassos antigos, como se isso definisse o que Deus fará com você hoje. Mas a graça de Deus é pão quente do dia. Você comeria pão mofado podendo receber pão recém-assado? É isso que Deus faz com a sua alma. Ele te oferece frescor, não sobras. Ele te oferece misericórdia nova,
não migalhas. Você se lembra do maná? Deus alimentou Israel no deserto de uma forma que contrariava toda a lógica humana. Ele não lhes deu um depósito para que se sentissem seguros. Ele lhes deu provisão diária para que aprendessem dependência diária. O maná durava um dia. Se tentassem guardá-lo por medo, estragava, porque Deus estava ensinando algo profundo. Não vou te treinar a viver por acúmulo de controle. Vou te treinar a viver por confiança. E é isso que Ele está ensinando a você também. Você quer guardar segurança para amanhã, mas Deus te diz: amanhã terá a sua graça. Hoje, receba a de hoje. Talvez a sua objeção seja muito real, mas amanhã eu tenho problemas reais. Claro que sim. Ninguém está dizendo que o futuro não existe. O que Deus está te dizendo é que o futuro não te pertence para você carregá-lo hoje. Quando o amanhã chegar, a misericórdia também estará te esperando lá. Ela não vai te encontrar sozinho, não vai te encontrar vazio, não vai te encontrar sem forças. A graça de Deus não chega atrasada, ela chega no tempo certo. E por isso, o título desta mensagem não é uma frase motivacional, é um convite do céu. Relaxe, confie em Deus, e tudo chegará no seu tempo perfeito. Não porque você empurre com ansiedade, mas porque Deus sustenta com fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Essa frase é como um suspiro para a alma, porque a sua fidelidade sobe e desce. Um dia você está forte, no outro está cansado. Um dia você ora com fé, no outro mal consegue dizer, me ajuda. Mas a fidelidade de Deus não depende do seu estado emocional, não depende do seu desempenho, não depende de você sentir fé hoje. A fidelidade dele é grande porque nasce do seu caráter, não da sua força. E quando você se apoia nisso, a culpa começa a te soltar. Aquela culpa que diz: um bom cristão não deveria estar ansioso. Não. Um filho de Deus pode tremer e ainda assim ser sustentado, pode chorar e ainda assim ser amado, pode sentir medo e ainda assim ser guiado. Por isso, esta parte não é apenas contemplação, também é prática. Quero deixar para você uma oração simples da manhã para receber a graça fresca antes que o mundo te sobrecarregue com as suas pressas. Ao acordar, antes de pegar o celular, antes de olhar os problemas, respire e diga ao Senhor com calma: Pai, obrigado por este dia. Recebo a tua misericórdia nova. Dá-me graça para este dia, não para a vida inteira. Mostra-me a minha parte e ensina-me a deixar contigo a tua. Guarda a minha mente, guarda o meu coração. Hoje eu confio na tua fidelidade. Você não precisa de palavras perfeitas, só precisa de honestidade e abertura. E depois, ao longo do dia, quando a ansiedade quiser te arrastar para o amanhã, volte ao amanhecer. Volte a essa imagem, volte a essa verdade. Diga a si mesmo: hoje há misericórdia nova. Porque quando o seu coração entende isso, ele para de correr, para de apertar, para de viver como se o céu estivesse fechado e começa a viver como filho, com pão fresco, com graça presente, com paz possível. Cada dia traz a sua graça, mas existe uma forma de recebê-la que vai contra tudo o que o mundo ensina. Chama-se quietude. E quando você aprende essa quietude, você não apenas sobrevive, você descansa de verdade. Número 6. A quietude que te fortalece. Cada dia traz a sua graça, mas existe uma forma de recebê-la que o mundo não valoriza, e por isso quase ninguém a pratica. O mundo te diz: mexa-se mais, corra mais, faça mais, produza mais, responda mais rápido, não pare. O mundo te faz sentir que se você para, perde, que se fica quieto, fica para trás, que se descansa, fica fraco. E essa mentalidade, embora pareça normal, é uma fábrica de ansiedade, porque te obriga a viver com a alma apertada, como se a vida fosse uma corrida que nunca termina. Mas Deus te diz algo radicalmente diferente, algo contracultural, algo que soa estranho para uma mente acostumada ao barulho.
Isaías 30:15 declara com uma calma que confronta: na conversão e no descanso está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Mas não quiseram. Essa última frase dói, porque é honesta. Mas não quiseram. Não porque não entendessem, mas porque parecia passividade. Parecia perda de tempo. Parecia perigoso soltar o controle. E se formos sinceros, isso também acontece com você. A quietude parece improdutiva. Parece que você está deixando coisas sem resolver. Parece que está sendo irresponsável. Mas Deus diz que ali, exatamente ali, está o seu poder. A quietude não é fraqueza. A quietude é fé em ação. Porque quem fica quieto diante de Deus está dizendo: eu não sou o dono do universo. Está dizendo: a minha vida não se sustenta pela minha pressa. Está dizendo: Deus está agindo mesmo quando eu não vejo. E isso, em um mundo que adora o controle, é uma enorme demonstração de confiança. A quietude é o momento em que a sua alma para de lutar para sobreviver e começa a descansar como filho. Quero que você visualize isso, porque o coração entende melhor com imagens. 2 árvores na mesma tempestade, mesmo vento, mesma chuva, mesma escuridão. Uma tem raízes superficiais, cresceu rápido, alimentou-se apenas do que vinha de fora. Quando a tempestade chega, ela balança, estala, se quebra e acaba caindo. A outra árvore também se agita, claro, mas permanece. Por quê? Porque suas raízes são profundas. A sua força não estava no que se via, estava embaixo, estava no oculto, estava no silencioso. Assim é uma vida com quietude. Você não precisa que não haja vento, você precisa de raízes profundas em Deus. E talvez você diga: mas eu não tenho tempo para parar. Deixe-me te dizer isso com carinho, como um pai que não quer te ver quebrar. Se você não tem tempo para parar, provavelmente é quando mais precisa. Porque a sua alma é como um motor. Se um motor nunca para, ele superaquece e funde. O descanso não é luxo, é manutenção essencial. Não é um prêmio para quando você terminar tudo. É uma necessidade para que você não se destrua no caminho. E Deus, que te criou, sabe disso melhor do que ninguém. Por isso a Bíblia também fala da paz como algo que deve governar. Colossenses 3,15 diz: que a paz de Deus governe os vossos corações. Governar significa ter autoridade, significa decidir, significa comandar. E aqui há uma mudança que você precisa fazer: deixar de dar autoridade à ansiedade. A ansiedade grita, sim. A ansiedade pressiona, sim. A ansiedade te diz: faça algo agora. Mas a paz de Deus é um rei maior. E quando você pratica a quietude, está treinando o seu coração para obedecer à paz, não ao pânico. Como praticar isso hoje, de forma real, sem complicar? Com algo simples, mas poderoso. 5 minutos de silêncio intencional. 5 minutos em que você não resolve, não analisa, não planeja. 5 minutos em que você apenas se apresenta diante de Deus. Respira devagar, relaxa os ombros e diz: Senhor, aqui estou. Fico quieto, confio. No começo, a sua mente vai lutar, vai trazer pendências, cenários, culpas, deverias. Não se assuste, você não está falhando, apenas está vendo o ruído que sempre esteve ali. E em vez de segui-lo, você volta, uma e outra vez. Volta à presença de Deus. Você pode acompanhar isso com uma frase curta, como âncora, para que a sua alma não saia correndo. Na quietude e na confiança está a minha força. A paz de Deus governa o meu coração. Deus está agindo no seu tempo perfeito. Repita essa verdade com suavidade, não como um grito, mas como um sussurro que acalma. E se o medo vier, não o negue. Apenas não o deixe mandar. Diga a ele: eu te sinto, mas você não é o meu guia. E volte ao Senhor. A quietude não é ausência de pensamentos, é presença de confiança. E eu te digo algo lindo: quando você pratica a quietude, começa a ver coisas que antes não via. Clareza, perspectiva.
Prioridades. Você descobre que muitas urgências eram falsas. Descobre que estava carregando pesos que não eram seus. Descobre que Deus já estava sustentando coisas que você achava que iam cair. E pouco a pouco a ansiedade perde a sua coroa, porque o seu coração aprende um novo hábito: descansar antes de se quebrar. Então aqui vai o desafio, suave, mas direto. Você se atreve a parar? Você se atreve a ficar quieto sem culpa por alguns minutos, como um ato de fé? Porque Deus não está tirando a sua força, Ele está te mostrando onde nasce a sua verdadeira força. No descanso e no repouso, a salvação. Na quietude e na confiança, a fortaleza. A quietude te fortalece. Mas há momentos em que você nem sequer sabe por onde caminhar, nem que decisão tomar, nem como seguir. E é aí que você precisa parar de outra maneira. E isso é o que vem na próxima parte. Número 7. Pare e pergunte pelo caminho antigo. A quietude te dá força. Mas quando você está em uma encruzilhada, precisa de algo mais do que calma. Precisa de direção. Porque há momentos em que você não sabe o que fazer, não sabe que caminho tomar, não sabe se avançar ou esperar, se dizer sim ou dizer não. E nesses momentos, a ansiedade te empurra como um chicote. Decida agora, faça algo, mexa-se, corra, como se mover fosse sinônimo de estar seguro. Mas Deus te diz algo que parece simples e ainda assim muda a vida. Quando você não sabe o que fazer, a resposta não é correr mais rápido, é parar. Visualize isso como um viajante perdido em uma floresta. Está escuro, as árvores parecem iguais, o coração bate rápido. Ele tem duas opções: correr em qualquer direção esperando sair, ou parar, respirar, subir a um lugar alto, olhar com clareza e localizar onde está. Quem corre por impulso se cansa, se desorienta ainda mais e acaba andando em círculos. Quem para demora alguns minutos, mas chega primeiro. Assim funciona a alma. A pressa parece solução, mas muitas vezes é a armadilha. E Deus, com paciência, te chama a fazer o que o mundo não faz: parar, olhar, perguntar. Jeremias 6,16 soa como uma voz de guia em um cruzamento de caminhos. Assim diz o Senhor: parem nos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas, perguntem pelo bom caminho e andem por ele, assim encontrarão o descanso desejado. Veja a promessa: descanso desejado. Não é apenas descanso físico, é descanso da alma. O descanso que chega quando você sabe que não está caminhando às cegas. O descanso que chega quando você não está improvisando a sua vida a partir do medo. O descanso que chega quando o coração sente: estou no caminho certo. E a cultura da pressa, a cultura da ansiedade, odeia esse versículo. Porque a cultura da pressa te diz: haja agora, mesmo sem ter certeza. Deus te diz: pare primeiro, mesmo que suas mãos tremam. Porque há decisões que não se corrigem com mais velocidade, se corrigem com mais direção. E a direção é recebida quando a alma se torna humilde, quando admite: não sei tudo, quando solta o orgulho de achar que precisa resolver tudo sozinha. E o que são essas veredas antigas? Não é nostalgia vazia, não é viver no passado. As veredas antigas são os princípios eternos de Deus que nunca falham, mesmo quando o mundo muda. Confiança quando o medo grita. Oração quando a mente acelera. Obediência quando a emoção te empurra a fugir. Amor quando a ferida quer te endurecer. Integridade quando a ansiedade te oferece atalhos. São caminhos provados. Caminhos por onde caminharam os santos, os quebrantados, os arrependidos, os que aprenderam a esperar. E Deus te diz: pergunte por esse bom caminho, porque ali há descanso. Muitos erros nascem disso: agir por impulso ansioso em vez de esperar por direção. Dizemos coisas que não deveríamos ter dito. Tomamos decisões por medo, não por fé. Fechamos portas por desespero, escolhemos relacionamentos por vazio, assinamos acordos por pressão,
e depois a alma paga o preço. Não porque Deus castigue com crueldade, mas porque o caminho do impulso sempre deixa ressaca. Já o caminho guiado, mesmo que demore um pouco mais, traz paz. E essa paz não é coincidência, é a confirmação de que Deus está conduzindo. Talvez exista uma resistência no seu coração. Não posso esperar, preciso decidir agora. E eu entendo. Esperar parece perda de tempo, mas aqui vai uma verdade pastoral que te protege. É melhor decidir bem tarde do que decidir mal rápido. A pressa pode te dar a ilusão de controle, mas te rouba a sabedoria. Já a paciência é fé em ação. Não é ficar parado sem fazer nada, é permanecer disponível para Deus enquanto você faz a sua parte sem ansiedade. É dizer: Senhor, não vou me mover por pressão, vou me mover por direção. Por isso, o Salmo 37:7 também te aconselha: aquieta-te diante do Senhor e espera nele com paciência. Aquieta-te, porque o ruído interno confunde. Aquieta-te, porque a ansiedade fala alto e a sabedoria fala baixo. Espera, porque Deus não guia um coração que corre sem ouvir. Há vezes em que Deus não te dá um mapa completo, mas te dá o próximo passo. E esse próximo passo muitas vezes aparece quando você para o suficiente para enxergá-lo. E aqui entra uma metáfora moderna que deixa isso claríssimo. Um GPS não consegue te guiar se você está se movendo de forma errática. Ele precisa se localizar, precisa saber onde você está. Se você fica girando por medo, o GPS recalcula uma e outra vez, mas você continua se perdendo. No espiritual acontece o mesmo. Deus não precisa se localizar, claro. Quem precisa se localizar é você. Quando você para, a sua alma se alinha. Quando você para, a sua mente diminui o volume. Quando você para, o seu coração volta ao centro. E então você pode dizer: Pai, aqui estou. Mostra-me o bom caminho. Não quero correr por ansiedade, quero caminhar contigo. Faça isso quando surgir uma decisão grande, antes de falar, antes de responder, antes de assinar, antes de cortar, antes de começar algo novo. Pare, olhe, pergunte. E não apenas uma vez. Pergunte até que a sua alma sinta a paz governando, não a urgência empurrando, porque a paz tem autoridade. E quando a paz governa, você pode avançar sem tremer por dentro. Parar e perguntar te guia. Mas há momentos em que tudo parece fora de controle, em que a tempestade ruge e você não vê saída. E nesses momentos você precisa lembrar de algo ainda maior: quem está no trono e por que você pode confiar no seu tempo perfeito. Número 8. Ele está no trono mesmo quando a tempestade ruge. Há momentos em que a tempestade é tão forte que tudo o que você sente é barulho por dentro e caos por fora. E é exatamente aí, justamente aí, que esta verdade precisa cair como uma âncora no seu peito. A tempestade pode rugir, mas Deus continua no seu trono. A ansiedade faz você acreditar que tudo saiu do controle. Deus te convida a lembrar que o controle nunca esteve nas mãos humanas, e por isso você pode respirar. Imagine-se em um barco pequeno em um mar agitado. Ondas enormes, vento feroz, a sensação de que a qualquer momento tudo vai virar. O corpo se tensiona, a mente dispara pensamentos como flechas. Vou afundar, não vou conseguir, isso já acabou. E no meio dessa cena, você levanta o olhar e entende algo. Acima das nuvens escuras, o céu continua lá. A tempestade cobre a sua visão, mas não cobre o trono. Existe uma realidade mais alta do que o seu medo. Existe uma soberania que não é abalada pelo seu tremor. Por isso, o Salmo 46:10 não é uma frase bonita, é uma ordem cheia de amor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele não diz: entenda por que tudo isso está acontecendo. Não diz: explique a tempestade. Ele diz: conheça a mim. Porque quando você conhece a Deus, a tempestade perde a autoridade sobre a sua alma. Continua sendo tempestade, sim, mas já não é o seu Senhor, já não manda, já não define a sua paz. E ouça isso com clareza:
Aquietai-vos não significa não faça nada, não significa irresponsabilidade, não significa negar a realidade, significa parar de lutar contra o que você não controla. Significa soltar a necessidade obsessiva de dominar tudo. Significa render-se no lugar certo, porque existem dois tipos de rendição: a rendição do desesperado que se apaga e a rendição do crente que se entrega. A primeira nasce do medo, a segunda nasce da fé. E Deus está te chamando para essa rendição inteligente que diz: Senhor, eu não posso controlar isso, mas Tu podes. Há uma história que revela essa verdade com uma força impressionante. Os discípulos estavam em um barco, o mar estava revolto, o medo estava no máximo, e Jesus dormia. Não porque não se importasse, não porque fosse indiferente, mas porque a paz dele não dependia do clima. A paz dele dependia da identidade. Ele sabia quem era o seu pai, e sabia que nenhuma onda poderia destronar Deus. Enquanto eles pensavam, vamos morrer, Jesus sabia, minha missão não termina aqui. A tempestade estava gritando, mas o céu não estava em pânico. E quando Jesus se levantou, não negociou com a tempestade, não pediu permissão, falou com autoridade. Marcos 4:39 mostra isso com uma simplicidade poderosa. Paz, aquieta-te. E a tempestade obedeceu. Isso te ensina algo. O caos pode ser barulhento, mas não é soberano. As ondas podem ser grandes, mas não são Deus. O medo pode ser intenso, mas não tem a última palavra. Agora, talvez você diga, sim, mas a minha tempestade é real. E eu não vou negar isso. As ondas são reais. O vento é forte. A incerteza pesa. O que você sente é válido. Não te peço que negue a tempestade. Te peço que não a transforme em trono. Porque quando a tempestade se senta no trono da sua mente, ela governa. Mas quando Deus volta ao trono, a tempestade volta ao seu lugar, do lado de fora. Pode sacudir o seu entorno, mas não destrói o seu interior. Há uma imagem que ajuda muito. O mar tem ondas na superfície, mas nas profundezas há calma. As ondas gritam em cima, mas embaixo há quietude. Assim pode ser a sua vida, caos por fora, paz por dentro. Não porque tudo se resolveu, mas porque Cristo governa. Não porque não existam problemas, mas porque existe uma âncora. A sua estabilidade não vem da ausência de tempestades, vem da presença de Deus. Pense em um farol. As ondas batem com fúria, a espuma sobe, o vento açoita, e o farol não se move, não porque não haja tempestade, mas porque está ancorado na rocha. Essa é a diferença. Quando você se ancora em Deus, não é que o vento desaparece, é que a sua alma para de se mover com o vento. Você deixa de viver como folha solta, começa a viver como árvore plantada. E aqui vem uma prática simples, mas poderosa, para quando a ansiedade subir como maré. Faça uma pausa real, relaxe os ombros, respire devagar. E declare com a sua boca, mesmo que no início você não sinta, Deus está no controle. Diga outra vez, Deus está no trono. E mais uma vez, meu Pai não perdeu o comando. Porque a ansiedade se alimenta de silêncio interior sem verdade. Mas quando você preenche esse espaço com uma declaração de fé, a sua mente começa a obedecer ao seu espírito. Não é magia, é treinamento da alma, é voltar ao lugar certo. E se surgir a dúvida de sempre, aquela que sussurra, mas Deus não está fazendo nada. Lembre-se disto, às vezes o silêncio de Deus não é ausência. É confiança. Às vezes, Deus não corre porque não está atrasado. Às vezes, Deus parece quieto porque não está improvisando. E enquanto você sente que o céu está em silêncio, o céu está trabalhando. Nem sempre você vê, mas verá. Nem sempre entende, mas entenderá. Porque o tempo dele é perfeito e a sua fidelidade não falha. Guarde isto no coração. A tempestade não define a sua paz. Deus no trono define. E quando você se lembra disso, algo dentro de você se ajusta. Não porque tudo mudou por fora,
mas porque alguém voltou a governar por dentro. Número 9. No dia em que temo, em ti confio. Há algo que quase ninguém diz em voz alta, mas todos nós já sentimos. Você pode crer em Deus e ainda assim tremer. Pode conhecer a verdade e mesmo assim sentir um nó no peito. Pode dizer, Deus está no controle. E ainda assim sentir medo quando a noite cai, quando o telefone toca, quando você pensa no amanhã. E é aqui que esta parte se torna um abraço real. A fé não é a ausência do medo. A fé é confiar apesar do medo. Davi não se colocou como um super-herói espiritual, dizendo, eu nunca temo. Davi disse algo mais humano, mais honesto, mais próximo de você. No dia em que temo, em ti confio. Salmo 56:3. Percebe? Ele não negou o medo. Ele o nomeou, reconheceu e depois o redirecionou. Isso é maturidade espiritual. Isso é caminhar com Deus de verdade. Porque o medo pode bater à sua porta, sim, mas a fé decide quem abre. O medo pode aparecer, pode gritar, pode insistir, mas não tem o direito de governar você. E não porque você seja forte, mas porque Deus é fiel. Às vezes você pensa que se continua com medo é porque lhe falta fé. E essa culpa te esmaga duas vezes. Primeiro o problema te esmaga, e depois a ideia de que um bom cristão não deveria se sentir assim. Mas Deus não te pede que finja. Deus não está procurando uma atuação. Deus recebe o seu coração. Ele conhece a sua fragilidade, conhece a sua mente, conhece como o seu corpo treme quando você está esgotado. E mesmo assim, Ele te sustenta. A ordem não temas não é uma exigência fria. É um convite para soltar o controle que está te quebrando. Não é pare de sentir, é não se entregue ao medo. Veja a imagem de uma criança que tem medo do escuro. A criança não nega que tem medo, não se convence com frases bonitas. O que ela faz é procurar uma mão. E quando sente a mão do pai, o medo não necessariamente desaparece na hora, mas já não manda. A criança caminha do mesmo jeito, treme, sim, mas caminha. Isso é o que a fé faz. A fé segura a mão de Deus e avança mesmo quando o coração continua batendo rápido, porque a segurança não está na sua coragem, está na presença dele. Por isso, Isaías 41:10 não é apenas um versículo, é uma promessa completa em um só fôlego. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E Deus não fica em palavras gerais, Ele detalha como um pacto de sustento. Promete presença, promete força, promete ajuda, promete apoio. Quando você sente que vai cair, Deus não te diz, se vire. Deus te diz, eu te sustento. Talvez você pergunte, mas se eu confio, por que continuo com medo? Porque o medo é humano e a confiança é uma decisão. Os dois podem coexistir por um tempo. A fé nem sempre apaga a emoção de uma vez. Às vezes, a fé treina o seu coração até que a emoção se acalme. A ansiedade é como uma onda. Chega, bate, faz barulho. Mas a confiança é como uma rocha, permanece. Não é que a onda nunca venha, é que a onda já não te arrasta. E aqui vem algo prático para que você não fique apenas inspirado, mas equipado. Quando o medo aparecer, não discuta com ele por horas na sua mente. Faça o que Davi fez. Transforme-o em uma frase de fé. Diga assim, do jeito que é, sem máscara. Senhor, hoje eu tenho medo, mas confio em ti. Repita, tenho medo, mas confio em ti. E outra vez. Não é repetição vazia. É reeducação da alma. É lembrar quem governa dentro de você. Porque quando você nomeia o medo e o leva a Deus, o medo perde o poder de agir em segredo. Pense em um trapezista lá em cima. Ele sente vertigem, claro que sente. A altura é real, o risco se percebe, mas ele salta mesmo assim. Por quê? Porque existe uma rede embaixo. A fé não significa que você não sente o vazio, significa que você sabe que existe uma rede, e Deus é essa rede. Ele não promete que você nunca sentirá temor, mas promete que você não cairá fora das mãos dele.
Então, quando o dia em que você teme chegar, porque ele chega, porque a vida traz dias assim, não se envergonhe, não se condene, não diga, eu sou fraco. Apenas faça o que Davi fez. Olhe o medo nos olhos e diga, você não é o meu rei. Depois olhe para o céu e diga ao seu pai, no dia em que temo, em ti confio. E você verá como, pouco a pouco, o tremor se transforma em calma. Não porque o futuro foi explicado, mas porque Deus se tornou maior do que o seu medo. E ouça esta última verdade como um sussurro santo. Se hoje você tem medo, isso não significa que Deus te soltou. Significa que você está em um lugar onde precisa se agarrar mais a Ele. E quando você se agarra a Ele, mesmo com o coração tremendo, você já está vencendo. Porque a vitória muitas vezes não se sente como euforia, ela se sente como escolher confiar mais um dia, mais um passo, mais uma oração. E Deus, no seu tempo perfeito, fará chegar aquilo que Ele te prometeu. Número 10. Deus satisfaz a tua alma cansada. Há um cansaço que não se cura com dormir. Você pode deitar cedo, pode fechar os olhos por 8 horas e ainda assim acordar com a alma pesada, como se por dentro continuasse caminhando por um deserto. Esse é o esgotamento do qual quase ninguém fala, porque não se vê, mas se sente em tudo. Na falta de ânimo, na irritação, no peito apertado, na mente que não descansa nem quando o corpo para. E Deus vê esse cansaço. Ele não o minimiza, não te olha com decepção, não te diz, você já deveria estar bem. Ele se aproxima como água para o sedento, como bálsamo para a ferida, como refúgio para quem já não aguenta mais. E aqui está a promessa que muda o clima desta conversa. Deus não apenas consola o cansado, Ele o satisfaz, Ele o sacia. Jeremias 31:25 diz isso com uma ternura que parece um sussurro. Porque satisfarei a alma cansada e saciarei toda a alma entristecida. Olhe para essas palavras, satisfazer, saciar, não é um curativo emocional. Não é um alívio de alguns minutos para depois voltar à mesma secura. É plenitude, é preenchimento. É como se Deus dissesse, eu não vim apenas acalmar o teu choro, vim preencher o vazio que está te drenando. Talvez você tenha estado sobrevivendo, não vivendo. Tem dado sem ter, tem sustentado outros enquanto por dentro vai ficando sem forças. E o pior é que, muitas vezes, nem é por trabalho físico, é por carga mental, é por preocupação constante. É por tentar controlar o que não pode ser controlado. É por lutar batalhas que não eram suas. É por caminhar com medo, com pressão, com culpa, com a sensação de que nunca é suficiente. E esse tipo de cansaço se acumula como poeira na alma, até que um dia você se olha e diz, eu já não sei como continuar. E Deus responde, você não precisa continuar vazio. Imagine uma pessoa que caminhou pelo deserto, lábios rachados, costas queimando, forças esgotadas, e quando finalmente chega a um oásis, não encontra um copinho de água, encontra um rio inteiro. É isso que Deus oferece. Não uma gota para você aguentar, mas uma fonte para você voltar a respirar. Porque o mundo te ensina a acelerar quando você está vazio, te ensina a produzir quando está seco, te ensina a sorrir quando está quebrado, mas Deus te ensina algo mais profundo. Quando você está vazio, não acelere, volte à fonte. É como um tanque sem gasolina. Você pode pisar no acelerador com raiva, com disciplina, com força de vontade, mas o carro não anda. Não porque você seja fraco, mas porque não há combustível. E a alma funciona do mesmo jeito. Você não pode dar paz se não a tem. Não pode dar paciência se está drenado. Não pode dar fé se já faz semanas que está apenas sobrevivendo espiritualmente. E não é fraqueza reconhecer isso. É sabedoria, é humildade santa. É dizer, Senhor, estou vazio, preciso que me preenchas. E Deus não se incomoda com a sua necessidade. Ele a entende melhor do que você. Ele não se surpreende com o seu cansaço.
Pelo contrário, Isaías 40:29 diz: Ele dá força ao cansado. Isso significa que Deus não apenas te observa de longe. Deus concede força, Deus renova, Deus sustenta. Você não está incomodando Deus por se sentir esgotado. Você está convidando Deus a fazer o que Ele ama fazer, restaurar. Mas há uma diferença-chave que hoje você precisa entender. Muitas vezes você busca descanso como quem busca férias, mudar de lugar, se distrair, desligar por um tempo. E sim, isso ajuda o corpo. Mas a alma cansada precisa de algo que o mundo não pode dar: saciedade. Precisa de presença, precisa de propósito, precisa lembrar que nem tudo depende de você. Precisa voltar à verdade de que Deus já está agindo, mesmo quando você não vê resultados imediatos. Porque o descanso verdadeiro não apenas tira a atividade, ele devolve identidade. Por isso quero te oferecer uma prática simples, mas poderosa: a fome santa. Em vez de se aproximar de Deus apenas com uma lista de pedidos, aproxime-se com a sua sede. Diga com honestidade: Pai, não venho te impressionar, venho para ser preenchido. Estou cansado, estou triste, estou seco por dentro. Satisfaz a minha alma. E fique um momento ali, sem pressa, como quem se senta à beira de um rio e finalmente para de correr. Às vezes, o milagre não começa quando as circunstâncias mudam. Às vezes, o milagre começa quando a sua alma volta a beber. E se hoje você diz: tenho tentado descansar e não funciona, talvez seja porque o que você precisa não é apenas descanso físico, é descanso espiritual, é rendição, é soltar o peso do amanhã, é parar de se exigir ser forte o tempo todo, é permitir-se ser humano diante de Deus. Porque Deus não te chama para viver esgotado, Deus te chama para viver sustentado. Então ouça isto como uma promessa pessoal para o seu coração. Deus não quer apenas te consolar por um momento. Deus quer te encher, Deus quer te saciar, Deus quer te devolver o fôlego. E quando o amanhã chegar com seus desafios reais, não se preocupe, a graça de Deus também estará lá. Mas hoje receba o que você precisa hoje e diga com fé tranquila: Senhor, satisfaz a minha alma cansada. Número 11. O propósito por trás do processo. Há perguntas que nascem quando a alma está cansada e a vida não traz explicações rápidas. Perguntas que não se dizem em voz alta porque dá medo parecer fraco ou pouco espiritual, mas que por dentro gritam: por que comigo? Por que agora? Por que se estou fazendo as coisas certas? E quero que você saiba algo desde o início desta parte. Deus não se assusta com a sua pergunta. Deus não se ofende com a sua honestidade. Ele prefere o seu coração verdadeiro às suas frases decoradas. E ainda assim, no meio desse porquê que pesa, Deus te oferece um caminho mais curador. Transformar a pergunta. Não negar a dor, mas redimi-la. Não ficar preso olhando para trás, mas aprender a olhar para frente com esperança. Porque Deus não desperdiça nada. Nada. Romanos 8:28 não diz que tudo é bom, e isso é importante. Há coisas que doem, e doem de verdade. Há perdas que não têm sabor doce. Há estações que parecem injustas, mas a Escritura afirma algo que sustenta o coração quando ele treme. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperam para o bem. Ou seja, Deus pode pegar o que está quebrado e usar. Deus pode pegar o que parecia um fim e transformar em semente. Deus pode pegar o que tentou te destruir e transformá-lo em uma escola de fé, em uma plataforma de testemunho, em um remédio para outros que um dia vão precisar da sua voz. E aqui é onde acontece o reenquadramento que te liberta. A pergunta "por quê?" muitas vezes te prende. Faz você revisitar a ferida repetidas vezes. Faz você procurar culpados, faz você imaginar cenários, te deixa no passado, tentando resolver o que já aconteceu. Mas a pergunta "para quê?" abre uma porta. Não é uma pergunta fria,
é uma pergunta cheia de fé madura. É dizer: Senhor, isso dói, mas não quero que seja inútil. O que estás formando em mim? O que estás mudando em mim? O que estás me ensinando? Para o que estás me chamando? E de repente, a sua dor já não é apenas dor. Começa a se tornar processo. E o processo, mesmo sendo pesado, tem direção. Imagine um tapete visto pelo avesso. Você olha e só vê nós, fios cruzados, cores que não combinam, partes soltas. Às vezes, assim parece a sua vida, confusa, emaranhada, sem sentido. Mas Deus não está olhando o avesso, Deus está vendo a frente. Ele vê a imagem completa. Você vê um momento, Deus vê a história. Você vê o capítulo, Deus vê o livro. E por isso, mesmo que agora você não entenda, pode descansar nisto. A mão que está guiando a sua vida não é improvisada. É sábia, é fiel, é boa. Pense também em um escultor. Quando ele bate na pedra, por fora parece destruição, parece perda, parece que está quebrando o que havia, mas o escultor não está destruindo, está revelando. Cada golpe remove o excesso para que apareça a forma que estava destinada a surgir. E assim, Deus trabalha conosco. Há coisas que você pediu e Deus não te deu, não porque te ignorou, mas porque te protegeu. Há portas que se fecharam e doeram, mas depois você entendeu que não era o seu lugar. Há esperas que te desesperam, mas nessa espera, Deus está aprofundando as suas raízes, purificando as suas motivações, fortalecendo o seu caráter, ensinando você a depender dele e não do seu controle. E eu sei que neste ponto surge uma resistência real. Mas isso não pode ter propósito. Isso é demais. E aqui eu não vou te dar uma frase fácil. Vou te dar uma verdade firme. Nem tudo o que acontece é bom, mas Deus pode tirar o bem de tudo. Essa é a especialidade dele. E vemos isso repetidas vezes na história do seu povo. Pense em José. Ele foi traído, vendido, esquecido, e ainda assim, no final, pôde dizer com uma clareza que só nasce depois do fogo: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Isso não justificou a dor, redimiu-a, transformou-a em propósito. A pressão que você sente hoje, essa pressão que te esmaga, também pode ser transformadora. O carvão, sem pressão, continua sendo carvão. Mas sob pressão e com o tempo, torna-se diamante. E você não é um objeto. Você é filho. Você é filha. Deus não está te usando como experimento. Deus está te formando com amor. A pressão não é sinal de abandono. Às vezes é sinal de processo. Às vezes é sinal de que Deus está extraindo de você uma força que você nunca conheceria na comodidade. E aqui vai uma frase que quero que você guarde como âncora. Você não precisa entender o plano para confiar no planejador. Você não confia em Deus porque entende tudo. Confia porque conhece o seu caráter. Confia porque Ele já te sustentou antes. Confia porque a sua fidelidade não muda. Confia porque o seu tempo é perfeito, mesmo quando o seu coração quer respostas agora. E quando a ansiedade pelo futuro voltar a te atacar, volte a esta verdade. Deus não desperdiça nada. Até isso, até esta parte, está sendo usada. Hoje, se você sente que está em processo, faça uma prática simples. Pegue aquilo que dói e diga ao Senhor: eu não entendo o porquê, mas mostra-me o para quê. Não quero sair igual. Não quero me endurecer. Não quero me perder na reclamação. Quero que isso produza vida. Quero que isso me aproxime de ti. Quero que isso tenha propósito. E fique em silêncio por um momento. Porque muitas vezes o sentido não chega como explicação. Chega como paz. E essa paz é o sinal de que Deus continua agindo, mesmo quando você não vê. Número 12. Sua presença traz o seu descanso. Há um cansaço que não se resolve dormindo. Há uma ansiedade que não se apaga desligando o celular. Porque o problema nem sempre está no que acontece fora,
mas no que acontece dentro. E por isso, mesmo que hoje você entenda que o processo tem propósito, a sua alma ainda pode estar pedindo algo mais profundo do que uma explicação. No meio do processo, o que mais acalma não é entender cada detalhe. O que mais acalma é saber que você não está sozinho, que não caminha sem companhia, que não está atravessando a tempestade com as próprias forças. Deus não apenas te dá uma resposta, Deus se dá a si mesmo. E aí começa o descanso verdadeiro. Moisés, em um momento decisivo, não estava pedindo conforto, estava pedindo direção, segurança, a certeza de que não seriam abandonados. E Deus lhe respondeu com uma promessa que é como um abraço. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Êxodo 33:14. Veja que beleza, ele não disse, tirarei todo o problema, não disse, farei o caminho fácil, não disse, nunca mais haverá deserto. Disse, a minha presença irá contigo. Como se o Senhor dissesse hoje, em voz baixa ao seu ouvido, não vou te soltar, não vou te deixar, você vai passar sim, mas comigo. E quando Deus vai com você, o deserto não te destrói, te transforma. Às vezes você pensa que, para descansar, tudo precisa se resolver, que a conta seja paga, que a pessoa mude, que o diagnóstico melhore, que o plano saia perfeito. E Deus te mostra outro caminho. O descanso não nasce de circunstâncias organizadas, nasce de presença garantida. Porque há problemas que permanecem por um tempo, mas o coração pode permanecer estável. Há incerteza fora, mas pode haver paz dentro. E isso não é magia, isso é presença. É o Deus vivo habitando com você, sustentando por dentro quando por fora tudo se move. Você não precisa ir a um lugar especial para encontrá-lo. Não precisa se sentir digno primeiro. Não precisa alcançar um nível de perfeição para que ele se aproxime. Deus está onde você está, no seu quarto, no seu trabalho, na cozinha, no ônibus, naquela madrugada em que você acorda com o peito apertado, naquele momento em que sorri por fora, mas por dentro está esgotado, ali também. Porque ele mesmo prometeu, nunca te deixarei nem te abandonarei, Hebreus 13:5. E essa promessa não depende do seu ânimo, depende da fidelidade dele. Pense na imagem de uma criança dormindo no banco de trás de um carro, enquanto lá fora cai uma tempestade forte. Relâmpagos, chuva, vento, barulho. E ainda assim, a criança dorme. Por quê? Porque não é ela quem está dirigindo. Porque confia em quem conduz. Porque há uma presença que a faz se sentir segura. Assim é a sua alma quando aprende a descansar em Deus. A tempestade pode continuar fazendo barulho, sim, mas o seu interior começa a baixar o volume do medo porque você se lembra. Não sou eu quem tem que carregar tudo. Não sou eu quem sustenta o universo. Deus está conduzindo. E aqui vai uma prática simples, mas poderosa para quando a ansiedade subir. Pare um instante, respire mais devagar, abaixe os ombros e diga em voz baixa, como quem acende uma luz em um quarto escuro. Deus está aqui, agora mesmo, comigo. Não como um mantra vazio, mas como uma declaração de fé. Deus está aqui. E quando disser isso, não se apresse. Fique alguns segundos. Às vezes a alma precisa de tempo para crer no que a boca declara. Às vezes o coração vai mais devagar, mas chega. E nessa pausa, algo muda. Nem sempre a situação muda, mas a sua atmosfera interior muda. Talvez você me diga, mas eu não sinto Deus. E essa é uma luta real. Há dias em que parece silêncio, há dias em que parece distância. Mas escute isto com ternura. A presença dele não depende da sua percepção, depende da promessa dele. Fé não é sentir o tempo todo. Fé é se apegar quando não se sente. É dizer, Senhor, hoje a minha emoção está nublada, mas a tua palavra é clara. Tu disseste que não me deixarias. E mesmo que você não perceba de imediato, essa decisão de fé começa a te estabilizar. Porque você não está construindo o seu descanso sobre sensações instáveis.
está construindo sobre a fidelidade de Deus. Quando alguém que você ama entra em um ambiente, o clima muda. Não porque tenha mudado os móveis, mas porque a presença transforma a atmosfera. Algo fica diferente. A calma, a aconchego, a segurança. Assim também é a presença de Deus. Mesmo quando você não vê nada novo do lado de fora, a presença dele pode mudar o clima do seu coração. Onde havia pressa, chega quietude. Onde havia pressão, chega alívio. Onde havia solidão, chega companhia. E isso te devolve o fôlego. Hoje, se você está cansado de controlar, cansado de antecipar, cansado de lutar com a sua mente, faça isto. Solte por um momento o futuro. Não tente resolvê-lo agora. Entregue-o a Deus e diga: Senhor, eu não preciso entender tudo para descansar. Só preciso lembrar que Tu estás comigo. Porque o tempo de Deus é perfeito, sim. Mas enquanto chega o que você espera, Ele não te deixa esperando sozinho. Ele fica com você, e a sua presença é o seu descanso. Número 13. Deus não está decepcionado. Ele está cantando sobre você. Há uma mentira silenciosa que rouba a sua paz sem que você perceba. Nem sempre ela vem como um pensamento forte. Às vezes vem como uma sensação constante no peito, como uma culpa de fundo, como uma voz interna que sussurra: Deus está cansado de você. Deus está decepcionado. Deus já não quer lidar com você. E quando essa mentira se instala, você começa a viver a fé como uma corrida para merecer o amor de Deus, como se cada queda te afastasse, como se cada dia ruim fosse uma prova de que Ele está se afastando. Mas escute isto com calma e deixe entrar devagar. Esse não é o Deus da Bíblia. Essa imagem de um Deus severo, frio, sempre insatisfeito, com a testa franzida e o dedo apontado. Muitas pessoas aprenderam isso, herdaram isso, respiraram isso desde pequenas e, sem perceber, começaram a orar com medo, a se aproximar com vergonha, a pensar que Deus as tolera, mas não se deleita nelas. E por isso a ansiedade cresce, porque se você acredita que Deus está decepcionado, então tudo depende de você. Então você precisa controlar, provar, compensar, correr. E a alma não foi criada para viver assim. Mas a Escritura te mostra uma revelação que parece boa demais para ser verdade. E justamente por isso cura tão profundamente. Ela diz: o Senhor, o seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Ele se deleitará em você com alegria, renovará você com o seu amor e se alegrará por você com cânticos. Sofonias 3,17. Pare um momento e escute cada parte. Não diz: o Senhor está longe, olhando você de cima. Diz: está com você. Não diz: está observando as suas falhas. Diz: é o guerreiro que salva. Não diz: ele te suporta com paciência. Diz: ele se deleita em você. E não diz: vai te repreender para sempre. Diz: vai te renovar com o seu amor. E como se não bastasse, vai se alegrar por você com cânticos. Deus cantando sobre você. Eu sei que a sua mente quer discutir isso. Eu sei que a sua história quer levantar a mão e dizer: sim, mas eu falhei demais. Eu sei que o seu passado te mostra uma lista e a sua consciência às vezes te acusa e o inimigo quer usar cada erro como prova de condenação. Mas aqui está a verdade que quebra cadeias. Os cânticos dele não nascem da sua perfeição, nascem do amor dele. E o amor dele não é frágil. O amor dele não se apaga nos seus dias ruins. O amor dele não é cancelado quando você tropeça. Porque nada poderá nos separar do amor de Deus. Romanos 8,39. Nada. Nem a sua ansiedade, nem as suas dúvidas, nem o seu cansaço, nem o seu processo. Veja como isso é importante. Quando você acredita que Deus está decepcionado, o seu coração vive na defensiva. Você se torna duro consigo mesmo, se cobra mais, se pune, se torna impaciente e, no fim, se esgota. Mas quando você descobre que Deus te olha com deleite, algo se ajusta por dentro.
Você não se torna irresponsável, se torna livre, não se torna morno, se torna grato. Porque o amor verdadeiro não te empurra para fugir, te empurra para voltar. Imagine um pai olhando o seu filho pequeno dormir. A criança não está produzindo nada, não está conquistando nada, não está provando nada, apenas está ali, descansando. E o pai não está fazendo uma lista de defeitos, não está avaliando o desempenho. Ele olha com ternura e às vezes até canta baixinho, porque o amor não cabe em silêncio. Assim Deus te olha, não como um juiz procurando motivo para se afastar, mas como um pai que encontra alegria em você, mesmo quando você está em processo. E essa imagem, se você deixar entrar, começa a curar feridas antigas. A ferida de sentir que nunca é suficiente. A ferida de sentir que vão te abandonar se você não corresponder. A ferida de viver com medo de errar. Talvez você tenha estado se olhando em um espelho quebrado, um espelho distorcido que te mostra mais defeitos do que verdade, mais vergonha do que identidade, mais condenação do que graça. E cada vez que você se olha ali, a ansiedade se acende. Não sou digno, não consigo, não mereço. Deus não estará contente comigo, mas Deus te oferece outro espelho. A palavra dele, o olhar dele, o amor dele. E nesse espelho você não vê um caso perdido. Você vê um filho amado, vê uma filha amada, vê alguém por quem Cristo decidiu se entregar, vê alguém que está sendo renovado, não rejeitado. Agora, aqui está uma prática simples para quando a autoacusação aparecer. Quando a sua mente começar a te acusar e a dizer, Deus está farto. Pare, respire e diga com honestidade, Senhor, hoje eu me sinto insuficiente, mas a tua palavra diz que tu te deleitas em mim. Hoje eu me sinto indigno, mas a tua palavra diz que tu estás comigo. Hoje eu falhei, mas o teu amor me renova. E fique um momento em silêncio. Não corra, deixe essa verdade penetrar, porque muitas vezes o coração não precisa de mais informação, precisa receber. Deus não está decepcionado com você como você imagina. Ele não te olha com desprezo, ele não te trata como um incômodo. Ele está agindo no seu processo, sim, mas a partir do amor, não da rejeição. E enquanto você se julga pelo que falta, Deus canta pelo que ele está formando. Enquanto você se obsessiona com a sua fraqueza, Deus se deleita na obra dele em você. E quando você entende isso, algo se rompe. A vergonha perde autoridade, o medo perde força, a ansiedade abaixa o volume. Porque se o Deus que governa o universo está com você e ainda se alegra por você, então você pode respirar, pode relaxar, pode soltar o controle e confiar, porque tudo chegará no tempo perfeito dele. E enquanto chega, você não está debaixo de uma testa franzida, está debaixo de um cântico de amor. Número 14. Perto do quebrantado de coração. Há dores que não se explicam com frases bonitas. Há momentos em que a sua alma não precisa de um ânimo, vai ficar tudo bem, porque por dentro você sente que algo se quebrou e a vida continuou andando como se nada tivesse acontecido. Talvez você também continue andando por fora, mas por dentro esteja sentado no chão, com as costas encostadas na parede, tentando respirar, tentando entender, tentando se sustentar. E nesse lugar, quando o coração está quebrantado, muitas pessoas acreditam que Deus se afasta, como se a dor fosse um sinal de distância, como se as lágrimas fossem um estorvo para a fé. Mas a Bíblia diz o contrário. Diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34:18. Não diz, Deus está perto dos fortes, nem Deus se aproxima quando você já está bem. Diz, perto do quebrantado, como se a dor fosse exatamente o lugar onde Ele te procura, como se a ferida fosse o ponto onde a sua compaixão se inclina, porque Deus não te evita na sua dor. Deus não te castiga com silêncio pela sua tristeza. Deus se aproxima. Deixe-me te perguntar algo com suavidade, sem pressa. Que parte de você se quebrou?
Foi uma perda que você ainda não sabe como nomear? Foi uma traição que te deixou sem chão? Foi um cansaço acumulado de anos em que você teve que ser forte para todos e já não aguenta mais? Foi um futuro que você imaginou e que não chegou e agora dói admitir isso? E outra pergunta, ainda mais profunda: com quem você chorou de verdade? Porque às vezes o quebrantamento não dói apenas pelo que aconteceu, mas pelo quão solitário é carregá-lo. Aqui vem uma verdade que o seu coração precisa ouvir. Clamam os justos, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Salmo 34:17. Talvez você tenha clamado em silêncio, talvez não tenha sido uma oração perfeita, talvez tenha sido apenas um suspiro, talvez tenha sido uma frase curtinha: Senhor, eu não aguento mais. E ainda assim, diz que Ele ouve. Não porque o seu clamor seja eloquente, mas porque o amor dele é atento. Deus ouve mesmo quando você sente que ninguém está te ouvindo. E o mais terno é isto: Ele não apenas ouve, Ele livra. Não apenas observa, Ele intervém. No tempo dele, com a sabedoria dele, com o cuidado dele, Ele livra. Eu sei que neste ponto surge uma resistência, mas eu oro e continuo me sentindo sozinho. E isso é real, parece real. Mas sentir-se sozinho não significa estar sozinho. Há presenças que não são percebidas pelos sentidos quando você está em choque, quando está exausto, quando a ansiedade nublou o seu coração. A fé, nesses momentos, não é emoção. A fé é se agarrar a uma promessa quando as suas mãos tremem, e a promessa diz que Ele está perto. Olhe para Jesus. O nosso Deus não é alheio às lágrimas. Há um momento em que Jesus está diante do túmulo de Lázaro, e a Bíblia diz que ele chorou. Não porque não fosse agir, não porque não tivesse poder, mas porque o seu coração se comoveu com a dor humana. Ele entende as lágrimas porque as derramou. Ele entende o vazio porque o encarou de frente. Ele entende a perda porque ficou diante dela. Então, quando você chora, não está mostrando fraqueza diante de um Deus distante. Está sendo humano diante de um Deus que compreende. Às vezes a cura não chega como um evento instantâneo. Às vezes chega como um processo. Um dia você pode sentir um pouco de alívio e no dia seguinte volta a sentir a onda. E então você se culpa. Por que eu não supero isso? Por que continuo assim? Mas escute, o processo não é fracasso. O processo é caminho. E Deus não se cansa de caminhar com você. Ele não coloca um prazo para você se curar. Ele não te diz, você já deveria estar melhor. Ele se senta ao seu lado, como aquele consolador silencioso que não chega para fazer discursos, mas para acompanhar. Imagine essa cena. Você está no chão, chorando, sem forças, e de repente sente alguém se sentar ao seu lado. Não pergunta primeiro, não exige explicação. Não te corrige, apenas está ali. Essa é a proximidade de Deus. Ele não grita instruções de longe. Ele se inclina, como um médico que se abaixa ao seu nível, porque sabe que quando você está ferido, não precisa de pressão, precisa de presença. E a presença dele não banaliza a sua dor. A presença dele a honra, a sustenta e a atravessa com você. Agora eu te dou um passo de fé concreto, suave e praticável para hoje mesmo. Em algum momento do dia, nem que seja por alguns minutos, procure um lugar onde você possa ficar a sós. Respire devagar e diga a Deus, sem filtro: Senhor, aqui está o meu coração quebrado. Não maquie, não adoce. Se você estiver com raiva, diga a Ele. Se estiver confuso, diga a Ele. Se estiver cansado, diga a Ele, e depois diga uma frase simples como uma criança: Tu disseste que estás perto, chega perto de mim agora. E fique quieto, não para sentir algo à força, mas para permitir, para dar espaço à presença, para deixar que a sua alma se lembre de que não está sozinha, porque no fim, o descanso que Deus te promete não é a ausência de lágrimas, é a proximidade dele no meio delas. E enquanto o mundo te diz para se apressar, para superar, para seguir em frente,
Deus te diz com ternura: estou aqui, não vou te soltar, eu te ouço, eu te livro, eu te salvo. E se hoje o seu coração está quebrantado, esse não é o lugar onde Deus te perde, é o lugar onde Deus te encontra. Número 15. Entra no descanso que transforma. Você caminhou por um vale longo, lutou com a sua mente, com os seus e se, com as suas noites inquietas, com essa necessidade de controlar, porque sente que, se soltar, tudo desmorona. Tentou ser forte, tentou entender, buscou sinais, carregou mais do que lhe cabia. E agora, depois de todo esse caminho, Deus não está te convidando a correr mais. Ele está te convidando a entrar em um descanso que não é um alívio momentâneo, mas uma nova forma de viver. Porque o descanso de Deus não é um hotel ao qual você chega quando já resolveu tudo. É um lar ao qual você retorna quando a alma se esgota. É aprender a trabalhar a partir da paz, e não em direção à paz. É parar de viver como se tudo dependesse de você. É caminhar com Deus, não correr sozinho. É reconhecer que o tempo dele é perfeito e que a sua ansiedade pelo futuro é um peso que não te cabe carregar. Há uma verdade profunda que muda a vida quando finalmente entra no coração. Porque aquele que entrou no seu descanso também descansou das suas obras, como Deus das suas. Hebreus 4:10. Isso não significa que você não faz mais nada. Significa que você para de se esforçar para merecer aquilo que já é presente. Para de viver como se o amor de Deus fosse conquistado por desempenho. Para de pensar que, se não consegue dar conta de tudo, então não vale nada. Você entra no descanso quando solta a obsessão de provar e abraça a graça de simplesmente receber. O descanso não elimina as tempestades, mas te ancora no meio delas. A tempestade pode rugir do lado de fora, mas dentro de você começa a crescer uma calma que não depende de notícias, de resultados, de respostas imediatas. Essa calma vem de uma decisão. Senhor, eu confio em Ti, mesmo que ainda não veja. E essa decisão se torna mais real quando você a diz com a sua boca, porque às vezes a sua alma precisa ouvir aquilo que o seu espírito já sabe. E aqui eu quero falar com você como alguém que segura a sua mão em um momento sagrado. Eu não te peço perfeição, eu te convido a uma decisão. Hoje você pode escolher o descanso, e amanhã, se o perder, pode voltar. Porque o descanso não é uma conquista que se mantém com força humana. É uma casa. Você pode sair por alguns momentos, sim, mas sempre pode retornar. Volta, minha alma, ao teu descanso. E essa frase não é para os que nunca falham, é para os que aprendem a voltar. Talvez você diga, e se eu não conseguir mantê-lo? E se eu voltar a me preocupar? E a resposta é eterna. Você vai voltar a se preocupar às vezes, porque é humano, mas cada vez que perceber isso, esse será o seu chamado para retornar. Não para se condenar, mas para voltar. Não para se punir, mas para se render outra vez. O descanso não se mantém com tensão, ele se mantém com rendição repetida. Agora imagine esta cena, uma pessoa que esteve correndo por anos, correndo para alcançar, para consertar, para sustentar, para salvar tudo. Respiração ofegante, ombros tensos, mente acelerada, e de repente ela para. Olha ao redor e percebe algo que comove. Deus esteve ao seu lado o tempo todo, não esperando para cobrar, mas caminhando com paciência. E então essa pessoa decide algo simples e poderoso. Eu não corro mais, eu caminho contigo. Isso é descanso. E quando chega a noite, quando a mente costuma atacar com suas listas e seus medos, Deus te lembra outra promessa que é como uma manta sobre o coração. Aos seus amados Deus dá o sono. Salmo 127:2. O sono, não como prêmio por ter resolvido tudo, mas como presente para quem confia. Você pode se deitar em paz, porque Deus nunca dorme. Você pode fechar os olhos porque o Senhor continua velando. Você pode soltar o controle, porque há alguém no trono. Se puder,
Faça isto comigo agora, como um ato de fé simples, sem pressão, mas com autoridade espiritual. Repita comigo em voz alta, se puder, ou no seu coração, se estiver acompanhado. Senhor, hoje eu escolho entrar no teu descanso. Solto o controle do que não posso mudar. Confio no teu tempo perfeito. Descanso na tua presença. Já não corro, caminho contigo. Amém. E fique um momento respirando. Não se apresse. Deixe que essa declaração desça do pensamento para o peito. Deixe que o seu corpo aprenda a soltar. Deixe que a sua alma receba permissão para descansar. Porque esse descanso transforma. Não porque os problemas desapareçam magicamente, mas porque eles já não te governam. Porque a sua vida deixa de ser dirigida pelo medo e passa a ser guiada pela confiança. Hoje, Deus te diz: relaxe, confie em mim, tudo chegará no meu perfeito tempo. Entre no meu descanso e quando a ansiedade voltar a bater a porta, você não precisa lutar como antes. Você só precisa voltar para casa. Você percorreu um caminho importante nestes minutos. Não foram palavras vazias o que você ouviu. Foi verdade capaz de transformar a forma como você vive cada dia a partir de agora. E embora esta mensagem termine, o que Deus semeou no seu coração está apenas começando a crescer. Lembre-se destas verdades que hoje você recebeu. Você não precisa carregar o amanhã, porque Deus já está lá. Você tem ferramentas poderosas para quando a ansiedade atacar, como falar com a sua alma em vez de apenas ouvi-la, como orar para descarregar e não apenas para informar, como voltar ao descanso toda vez que o perder. E, acima de tudo, lembre-se disto: Deus não está decepcionado com você. Ele não te olha com o senho franzido. Ele te olha com amor e canta sobre você com alegria. Nesta noite, antes de dormir, quero que você faça algo simples, mas poderoso. Coloque a sua mão sobre o seu coração e diga em voz alta: aos seus amados, Deus dá o sono. Eu sou o seu amado. Confio em ti, Senhor. 10 segundos, sem preparação, da sua cama. Deixe que essa verdade seja a última coisa que a sua mente escute antes de fechar os olhos. Se esta mensagem tocou o seu coração, eu te convido a compartilhá-la com alguém que também precisa soltar a ansiedade e encontrar paz. Às vezes, um vídeo pode ser exatamente a resposta que outra pessoa tem pedido em oração. E se você quiser continuar recebendo mensagens como esta, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma. Lembre-se sempre disto: Deus nunca chega atrasado. Você apenas chegou antes com a sua ansiedade. Relaxe. Ele já está trabalhando naquilo que você ainda não consegue ver. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Que nesta noite você durma profundamente, sabendo que Ele nunca dorme. E que amanhã você acorde com a certeza de que as suas misericórdias são novas, frescas, prontas para você. Até breve, e lembre-se, você nunca caminha sozinho.